todas as amizades acabaram. Darius, um cidadão lituano, disse essas palavras quando questionado sobre os eventos atuais entre a Lituânia e o exclave russo de Kaliningrado. Seus comentários seguem o que a Rádio e Televisão Nacional da Lituânia chama de mais símbolos de separação entre o Estado Báltico e seu vizinho russo. Darius continua dizendo que tinha amigos russos na infância que até o visitaram na região de Panamuna, logo após uma ponte de Kaliningrado. Os amigos não o visitam mais. Darius também não pretende atravessar a ponte para Kaliningrado. O motivo? Os atos de agressão de Vladimir Putin na Ucrânia ameaçam não só a soberania ucraniana, mas também trazem ameaças de que a Rússia pode tentar tomar a Lituânia se for bem-sucedida na guerra atual. Os símbolos de separação estão muito além de serem apenas símbolos. São preparativos para uma guerra que muitos lituanos creem estar próxima. Uma guerra com Kaliningrado. Mas por que a Lituânia está se preparando para lutar contra o exclave russo? O que tudo isso tem a ver com a guerra na Ucrânia? E o que pode acontecer se a Lituânia e Kaliningrado realmente acabarem lutando? Essas são algumas das perguntas que responderemos hoje. Mas primeiro, precisamos nos aprofundar nas fortificações que a Lituânia tem implementado para se defender da Rússia. Na verdade, essas fortificações têm surgido ao longo de 2024. Em 20 de fevereiro de 2024, quase 2 anos após a invasão russa da Ucrânia, a Rádio e Televisão Nacional da Lituânia informou que a Lituânia planejava fortificar suas fronteiras com Belarus e Kaliningrado. O objetivo deles era obstruir os movimentos de tropas de duas nações, agora consideradas adversárias, com a criação de cerca de 20 parques de contramobilidade sendo prioridade. Esses parques são essencialmente pequenas áreas de terra que a Lituânia pretendia carregar com uma série de equipamentos defensivos, incluindo bobinas de arame farpado, blocos de concreto reforçado e ouriços tchecos, que são obstáculos antitanque feitos com vigas de metal. A Lituânia não seria o único país a tomar essas precauções. A Rádio e Televisão Nacional da Lituânia observou que Letônia e Estônia concordaram em tomar medidas semelhantes para proteger suas fronteiras, criando uma linha de defesa comum contra a Rússia e seu aliado bielorrusso. Na época, a Lituânia não detalhou onde seriam seus parques de contramobilidade, mas o vice-ministro da Defesa, Zilvinas Tomkus, mencionou a fronteira com a Bielorrússia e a faixa de Kaliningrado. Tomkus revelou que o governo planejava gastar 1,5% de seu orçamento de defesa, totalizando quase 35,5 milhões de dólares em equipamentos para seus parques de contramobilidade em 2024. No final de julho de 2024, vimos mais exemplos da Lituânia preparando suas defesas de fronteira. A Rádio e Televisão Nacional da Lituânia relatou que a Lituânia começou a reforçar suas defesas de fronteira, não apenas com as barreiras mencionadas em fevereiro, mas também construindo trincheiras e instalando campos minados em preparação para uma possível invasão, tanto do leste quanto do oeste. Kaliningrado foi um foco particular. A fronteira da Lituânia com o exclave russo já está pontilhada com bunkers da Segunda Guerra Mundial, construídos pela União Soviética pouco antes da invasão da Rússia pela Alemanha nazista. Esses bunkers fazem parte da linha Molotov, que vai dos países bálticos ao Mar Negro. A Lituânia, ex-país soviético, tem 300 desses bunkers. Embora a União Soviética nunca tenha equipado a Lituânia com armas ou defesas adequadas, isso significa que, além de seus parques de contramobilidade, o país possui várias fortificações prontas para uso. Muitos desses bunkers desativados pertencem aos donos das terras onde estão situados, majoritariamente na lacuna de Sfolky, uma faixa de 69 quilômetros que liga a Lituânia à Polônia, margeada por Kaliningrado e Belarus. A Rússia frequentemente ameaça tomar ou cortar o acesso da Lituânia a essa lacuna. Então, é provável que o Estado Báltico busque revitalizar esses bunkers para fortalecer suas defesas de fronteira contra Kaliningrado. Isso nos remete a setembro de 2024 e aos comentários de Darius sobre a Lituânia e Kaliningrado não serem mais amigos. Enquanto observava as medidas de contramobilidade instaladas pela Lituânia na ponte Rainha Luize, que liga a Lituânia a Kaliningrado sobre o rio Nemunis, para impedir a passagem de veículos hostis, ele fez seus comentários. Essa ponte abrigará 7 ouriços tchecos.
além de arame farpado e 80 dentes de dragão, obstáculos pontiagudos piramidais de concreto e vergalhão que impedem a passagem de tanques. Mais barreiras poderiam ser construídas ao lado da ponte, especula a Rádio e Televisão Nacional da Lituânia, com vários bancos de areia e val ao longo do rio Nemunas, que as tropas russas poderiam usar para cruzar para a Lituânia, já identificados. A formação de campos de obstáculos nesses locais proporcionaria mais defesas de fronteira, afirmam as forças armadas da Lituânia, com cada obstáculo retardando as tropas russas e tornando-as alvos para os soldados lituanos. Além de Kaliningrado, outras regiões próximas também estão na agenda lituana. O chefe do Estado-Maior de Defesa da Lituânia, Major-General Remígios Beltranos, afirma que vários trechos da fronteira lituana com Kaliningrado são terrestres, necessitando de defesas distintas das usadas na Ponte Rainha Luíse. Deve-se considerar também o Istmo de Koro, uma duna de areia de 98 quilômetros separando o Mar Báltico da Lagoa de Koro. O Istmo de Koro é um obstáculo aquático diferente da Ponte Rainha Luíse, afirma Beltranos. Ele tem acesso e planejamento diferentes. Segundo Beltranos, a Lituânia busca confrontar cada potencial ponto de travessia de Kaliningrado de forma distinta, baseando-se no terreno, mas sempre com o propósito de integrar essas instalações em um único plano defensivo. Isso se soma a uma série de defesas de fronteira, custando dezenas de milhões de dólares, projetadas para proteger a Lituânia de uma invasão via Kaliningrado. A próxima pergunta é simples. Existem várias razões, a primeira já mencionada. As ameaças de Putin. A retórica da Rússia sobre o Gap Swoke não é a primeira ameaça contra a Lituânia, pois o apoio dos estados bálticos à Ucrânia durante a guerra provocou várias outras do Kremlin. Em dezembro de 2023, o chefe de defesa da Bélgica, Michael Hofman, descreveu a mudança da Rússia para uma economia de guerra após a guerra na Ucrânia e as possíveis implicações para os estados bálticos. O Kremlin e o presidente Vladimir Putin sempre usam uma linguagem ambígua. É possível que eles abram uma segunda frente futuramente, na Moldávia ou nos estados bálticos, afirmou ele. Esse tipo de linguagem aparece várias vezes durante a guerra na Ucrânia. Em abril de 2022, o Guardian relatou que Putin havia alertado sobre a possibilidade da Rússia direcionar armas nucleares para o Báltico se a Suécia ou a Finlândia entrassem na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Putin ameaçou enviar armas nucleares para Kaliningrado se isso ocorresse, apesar do ministro da Defesa da Lituânia, Arvydas Anušauskas, ressaltar que a Rússia já possuía armamento nuclear na região, mesmo sem confirmação independente. Suécia e Finlândia aderiram à Organização do Tratado do Atlântico Norte após as ameaças de Putin, sem que houvesse consequências nucleares. Em fevereiro de 2024, Putin fez novas ameaças nucleares direcionadas aos estados bálticos durante seu discurso anual do Estado da Nação. Putin mencionou relatos de que países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, como a Lituânia, cogitavam enviar tropas para a Ucrânia. Tudo isso, de fato, ameaça um conflito com o uso de armas nucleares, colocando em risco a civilização. Putin questionou se eles não entendem isso durante seu discurso. A partir de maio de 2024, a Lituânia manteve-se disposta a enviar soldados para a Ucrânia se necessário. Em setembro de 2024, Putin faz novas ameaças. Putin alerta aliados ocidentais da Ucrânia que fornecer mísseis de longo alcance para uso dentro da Rússia pode levar à guerra. Isso implicará que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos e as nações europeias estarão em guerra contra a Rússia, disse ele, no que a político descreveu como um último esforço para intimidar o Ocidente a evitar o uso desses mísseis. Embora não dirigidas especificamente à Lituânia desta vez, as ameaças ainda se somam ao monte. Afinal, uma guerra russa com a Organização do Tratado do Atlântico Norte significa uma guerra com a Lituânia, já que este país báltico é membro da aliança. Há um padrão evidente de intimidação por parte de Putin, embora ele ainda não tenha cumprido nenhuma de suas ameaças. O líder russo crê que pode intimidar países como a Lituânia para que façam sua vontade ou, no mínimo, mantê-los fora de sua operação militar especial. Mas tudo o que ele conseguiu foi convencer a Lituânia de que será alvo da agressão russa, o que explica a instalação de amplas defesas de fronteira perto de Kaliningrado. Mesmo antes de construir suas defesas de fronteira, a Lituânia já se destacava como um dos maiores apoiadores da Ucrânia em resposta às ameaças de Putin.
Em março de 2023, segundo The Conversation, a Lituânia liderava essencialmente os esforços da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia para enfrentar a Rússia. O artigo defende que o país tem um longo histórico de coragem perante as adversidades. A Lituânia adotou o slogan "Um país corajoso" em 2008 e tem honrado esse título ao confrontar diretamente a Rússia e a Bielorrússia em várias ocasiões desde então. Em agosto de 2020, a Lituânia acolheu Sviatlana Tsienskaja após as fraudulentas eleições presidenciais da Bielorrússia, protegendo-a essencialmente de retaliações do ditador bielorrusso Alexander Lukashenko. O país também tem acolhido rapidamente refugiados ucranianos, financiado o exército da Ucrânia e até mesmo seus cidadãos de língua russa têm ligado para russos para informá-los sobre a situação na Ucrânia. A Lituânia foi um dos primeiros países a adotar uma resolução pedindo à Organização das Nações Unidas para estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia após a invasão de Putin, e expulsou o embaixador russo de Vilnius em abril de 2022. A Lituânia tem sido um incômodo político para Putin há bastante tempo. Por isso, o país leva as ameaças de Putin mais a sério do que muitas outras nações. Acredita que entende até onde vai a agressiva ambição de Putin e visa proteger-se contra uma possível invasão que pode vir tanto em retaliação pelo seu apoio à Ucrânia, quanto devido às desavenças de Putin com a Organização do Tratado do Atlântico Norte e o resto do Ocidente. Alguns podem argumentar que Putin já está em guerra com a Lituânia, apenas não no sentido tradicional. Após o início da guerra na Ucrânia, Putin ordenou que suas equipes de ataque cibernético tentassem desestabilizar os mecanismos internos da Lituânia. Um desses ataques ocorreu no final de junho de 2022, embora o grupo responsável alegue não ter ligação com o governo de Putin. Isso parece difícil de acreditar, já que os ataques ocorreram poucos dias após a Lituânia bloquear a passagem russa pelo país, impedindo-a de chegar a Kaliningrado por terra. Os ataques alvejaram sites de mídia, transporte, serviço de impostos e instituições estatais da Lituânia. O serviço de impostos teve que pausar as operações temporariamente, pois o ataque quase derrubou seu site. O grupo russo Killnet reivindicou o ataque em seu canal do Telegram, alegando que foi devido ao bloqueio da Lituânia ao acesso a Kaliningrado. Embora talvez não patrocinado pelo Estado, o Killnet age claramente no interesse do Kremlin, mesmo sem reivindicar associações. A guerra na Ucrânia tem sido marcada por ataques semelhantes desde então. No dia 3 de fevereiro de 2024, um grupo de hackers pró-russo atacou novamente. Desta vez, o alvo era o Ilias, que é o sistema de ensino à distância das Forças Armadas da Lituânia. Hackers, agora como Just Evil, alegam ter invadido não só a Lituânia, mas também os demais países bálticos e os Estados Unidos. A Lituânia praticamente confirmou o ataque, observando um login suspeito no sistema Ilias. Por isso, 3 servidores do Centro de Telecomunicações Estatal, que hospedam o Ilias, foram desativados. Parece que nenhum dado foi vazado neste ataque. Mas provavelmente não é coincidência que um ataque tenha ocorrido apenas semanas antes da Lituânia anunciar planos para reforçar suas fronteiras com a Bielorrússia e Kaliningrado. Você também tem que se perguntar por que Just Evil visaria um sistema de treinamento do exército lituano. Você está atirando em qualquer alvo que consiga encontrar? Ou está tentando obter informações sobre como a Lituânia treina suas forças armadas, para que a Rússia e Putin saibam com o que estarão lidando quando os combates irromperem entre a Lituânia e Kaliningrado? Ainda não há respostas, mas é evidente que grupos pró-Rússia, associados ou não ao Kremlin, realizam ataques que favorecem os objetivos de Putin. O presidente russo pode não ter supervisionado diretamente esses ciberataques, mas é difícil ver como ele não se beneficiaria deles, já que fazem parte de uma campanha para desestabilizar e intimidar a Lituânia. Falando em intimidação, chegamos a outro motivo pelo qual a Lituânia está se preparando para a guerra com Kaliningrado. A Rússia aparenta estar elevando a presença militar em Kaliningrado. No final de agosto de 2024, semanas após a invasão de Kursk na Ucrânia, o Start da Microsoft relatou sobre as tentativas da Rússia de controlar o Mar Báltico e a região. Especificamente, ele notou que Raimundas Viksnoras, que serve a Lituânia como seu ministro da Defesa Nacional,
afirmou ter visto um acúmulo de atividade militar em Kaliningrado. Curiosamente, essas ações militares podem não ser o que você espera. Viks Noras afirma que a Lituânia observou movimentos de tropas desde o início da guerra, com soldados de Kaliningrado sendo enviados para diversas regiões da Ucrânia para lutar na guerra de Putin. O ministro da Defesa Nacional afirmou que a maioria dos soldados voltou a Kaliningrado depois de sua rotação na guerra da Ucrânia. Houve uma redução significativa nas forças terrestres, provavelmente devido às mortes nas linhas de frente ucranianas, mas o retorno delas desperta preocupações para a Lituânia. Apesar da redução das tropas, Viks Noras alerta que a Lituânia não pode se tornar complacente. Ele afirma que a região ainda possui vários sistemas de defesa aérea A2AD, permitindo a Kaliningrado controlar o espaço aéreo sobre o Mar Báltico se preciso. Há também o problema dos mísseis a considerar. Segundo a Comissão Nacional de Análise, que realiza análises de segurança nacional, a frota báltica de navios de guerra da Rússia possui 52 navios, incluindo 4 corvetas da classe Stergush, equipadas com mísseis de cruzeiro. Muitos navios desta frota atracam em Kaliningrado. O Oblast também pode ter uma extensa coleção de mísseis terrestres, que incluem armas antinavio como Onyx P-800, com um alcance de até 210 milhas náuticas. Adicione dezenas de mísseis balísticos nucleares Iskander da Rússia, cada um com alcance de 300 milhas, podendo facilmente atingir qualquer lugar na Lituânia a partir de Kaliningrado, e há muitos motivos para a Lituânia estar preocupada. Finalmente, há a história entre a Lituânia e a Rússia a considerar. Vale lembrar que a Lituânia já integrou a União Soviética. Após um breve período de independência iniciado em novembro de 1918, após a Primeira Guerra Mundial, a Lituânia enfrentou uma ameaça quase imediata do exército soviético. A Rússia invadiu em janeiro de 1919, com o Exército Vermelho ocupando Vilnius para supervisionar a instalação de um novo governo soviético. A Lituânia reagiu, expulsando os soviéticos até a metade daquele ano, mas a ameaça era evidente. A União Soviética queria possuir a Lituânia. Nos próximos 20 anos, o Estado Báltico se juntou à Liga das Nações e tentou estabelecer suas fronteiras oficiais. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial chegou em 1939, junto com os protocolos secretos do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético assinado entre a Alemanha e a União Soviética em agosto de 1939. O pacto original colocaria a Lituânia sob controle alemão após a guerra. Hitler cortejou o país para se juntar ao ataque à Polônia, mas a Lituânia preferiu a neutralidade. Isso forçou uma revisão do pacto, deixando-a sob domínio soviético se a Alemanha vencesse. A Lituânia desconhecia a existência desse pacto, mas isso não era relevante. Em outubro de 1939, a União Soviética deixou suas intenções claras ao forçar a Lituânia a aceitar um tratado de assistência mútua, abrindo caminho para a influência soviética no país. Em junho de 1940, Moscou exigia que a Lituânia instalasse um governo amigável e permitisse a admissão ilimitada de tropas soviéticas no país. Após violações constitucionais, a União Soviética assumiu o controle das eleições manipuladas e, em 21 de julho de 1940, o novo governo aprovado pelos soviéticos solicitou a incorporação do país à União Soviética. Moscou aceitou de bom grado seu pedido para controlar a Lituânia. Houve contratempos. A paz entre a Alemanha e a União Soviética não durou, com a Alemanha invadindo a Lituânia em meados de 1941, pouco depois de lançar seus ataques contra a União Soviética. A ocupação alemã levou ao extermínio em massa da comunidade judaica da Lituânia, resultando na perda de 250 mil. Os soviéticos retomaram o controle no final de 1944, organizando suas próprias deportações em massa, com 70 mil lituanos sendo deslocados em 1947, seguidos por outros 70 mil em maio de 1948 e cerca de 80 mil em 1949. Somente após o colapso da União Soviética, a Lituânia recuperou sua independência, realizando suas primeiras eleições pós-soviéticas em 1992. O ponto é que a Lituânia conhece bem o significado de estar involuntariamente sob o domínio russo.
Putin indicou que restaurar o antigo Império Russo é um de seus principais objetivos e uma grande razão para sua operação militar na Ucrânia. Portanto, não é surpresa que a Lituânia esteja preocupada. Putin veria a Lituânia como parte do Império Russo, especialmente pelos laços soviéticos, motivando o país a reforçar suas defesas contra uma possível invasão via Kaliningrado. Na verdade, a Lituânia tem tentado se separar de qualquer aspecto da influência russa por anos. Já vimos vários exemplos neste vídeo, incluindo a proibição do acesso terrestre russo a Kaliningrado e seu apoio firme à Ucrânia. As ações integram um esforço para desrussificar o país. Abril de 2023 viu a Lituânia aprovar uma série de emendas que apertaram as sanções já implementadas sobre cidadãos russos e bielorrussos no país. O novo projeto de lei proibiu russos de solicitar cidadania, comprar imóveis na Lituânia por 1 ano e suspendeu pedidos de permissões de residência temporária. As medidas foram prorrogadas em 2024 e aconteceram quando a Lituânia já havia acolhido 75 mil refugiados ucranianos desde o início da operação militar especial de Putin. A mensagem é clara: a Lituânia não quer nenhuma influência russa em seu país. Essa mensagem foi reforçada em maio de 2024, quando o país proibiu observadores russos e bielorrussos de monitorar suas eleições presidenciais, alegando que ambos os países apenas queriam liderar campanhas que ameaçam nossa segurança nacional. A medida foi uma grande mudança em relação à convenção, pois a Lituânia é membro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que normalmente envia equipes compostas por observadores de várias nações, incluindo Rússia e Bielorrússia, para garantir a legitimidade das eleições. A Lituânia convidou os membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, exceto a agressora Rússia e sua apoiadora Bielorrússia, alegando que ambas ameaçavam todo o seu modelo político. Além disso, a desrussificação ocorreu em junho de 2024, quando a Lituânia ampliou sua lei sobre a provisão de informações ao público, proibindo a distribuição online e a retransmissão de programas de televisão e rádio russos e bielorrussos. A campanha militar da Rússia na Ucrânia foi novamente citada como motivo, provavelmente com a ajuda da Lituânia, garantindo que o país não pudesse influenciar suas decisões de se defender de uma possível invasão russa. Tudo isso nos traz de volta a Kaliningrado. A Lituânia tem um precedente histórico que mostra por que a Rússia provavelmente está interessada em invadir seu território, e ela notou o acúmulo militar russo em Kaliningrado e a ameaça que isso poderia representar. Agora chegamos a uma questão importante. Como se comparam as forças militares na Lituânia e em Kaliningrado? A força militar da Lituânia pode ser determinada pelo ranking anual do Global Firepower, que classifica 145 nações militares. Segundo o Global Firepower, a Lituânia está na 88ª posição entre 145 nações, ficando próxima do meio das classificações. Ela possui apenas 23 mil militares ativos, embora esses números sejam reforçados pelos 104 mil reservistas, resultado do serviço militar obrigatório para todos os homens entre 18 e 23 anos. A Lituânia possui um sistema de recrutamento para homens entre 18 e 26 anos, o que significa que em uma guerra com Kaliningrado, a mobilização aumentaria o número de militares ativos em várias dezenas de milhares. Além disso, o país conta com 14.150 pessoas nas forças paramilitares, que provavelmente lutariam junto ao exército para repelir os soldados russos de Kaliningrado. Os problemas para a Lituânia vêm da sua falta de equipamento. A sua força aérea possui apenas 9 ativos, quase todos são transportes de asa fixa, com mais 4 helicópteros. A Marinha conta com apenas 11 embarcações, incluindo 4 navios de patrulha e 4 de guerra de minas. Praticamente sem competição para a poderosa frota báltica russa. As forças terrestres da Lituânia são um pouco melhores, apesar das tropas não terem acesso a tanques. Elas possuem 1.356 veículos, 54 unidades de artilharia rebocada e 21 unidades de artilharia autopropulsada. Contudo, a Lituânia não é uma potência militar, o que é mais um motivo para se empenhar tanto em assegurar sua fronteira com Kaliningrado. Uma boa defesa antecipada ajudará a mobilizá-la enquanto retarda as forças da Rússia.
Quanto a Kaliningrado, é difícil obter números claros. The Hill diz que a Rússia estimava manter 30 mil soldados em Kaliningrado antes da guerra, aproximadamente o que a Lituânia tem disponível. Mas muitos desses soldados foram movidos durante a operação militar especial. Milhares dessas tropas também foram enviados para Kursk para defender contra a recente incursão ucraniana, sugerindo que Kaliningrado pode ter menos soldados que a Lituânia no momento. Onde o Oblast se destaca é na corrida de equipamentos. Já citamos a presença da frota do Báltico e a enorme quantidade de mísseis supostamente armazenados em Kaliningrado. Sabe-se também que a Rússia envia aeronaves de combate para o Esclave, se não as mantém lá ativamente. Em fevereiro e abril de 2023, F-35 holandeses e caças Typhoon do Reino Unido e da Alemanha interceptaram aeronaves russas dentro do espaço aéreo polonês e sobre a região do Báltico, respectivamente. Existem alguns números definitivos. Ainda assim, é seguro assumir que, com sua combinação de mísseis, aeronaves e a frota do Báltico, Kaliningrado teria vantagem sobre a Lituânia, tanto no ar quanto no mar. Quanto aos tanques, os números são incertos, mas o blog de análise militar russo afirmou em março de 2021 que Kaliningrado tem quase 190 tanques, a maioria sob o comando do 11º Corpo de Exército. Portanto, Kaliningrado tem vantagem em equipamentos terrestres, embora as defesas de fronteira da Lituânia possam dificultar que Kaliningrado a aproveite plenamente. As chances são de que Kaliningrado venceria se enfrentasse a Lituânia sozinha. O problema para a Rússia é que sozinho isso não vai acontecer. Há um enorme fator que poderia impedir Putin de lançar uma invasão à Lituânia via Kaliningrado, a adesão da Lituânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela e os demais estados bálticos são protegidos pelo artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que obriga todos os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte a socorrer qualquer aliado se atacado. É uma abordagem de um por todos e todos por um, em que os 31 membros da aliança ajudariam a Lituânia se Kaliningrado fosse atacado. Esses aliados incluem grande parte da Europa, como França, Polônia, Reino Unido e, claro, os Estados Unidos, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso significa que uma invasão russa à Lituânia, via Kaliningrado, equivaleria a Putin declarar guerra ao seu maior inimigo. Afinal, os aliados da Ucrânia forneceram apenas financiamento militar sem enviar soldados, principalmente porque a Ucrânia não faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Lituânia é uma perspectiva diferente para Putin. Se Putin está determinado a restaurar os dias de império da Rússia, ele precisa aceitar que isso implicaria em declarar guerra aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, atraindo a ira coletiva de várias outras nações. A pergunta final é simples. Putin ainda enviaria tropas de Kaliningrado para a Lituânia? Os estados bálticos certamente acreditam que isso é possível. Kaliningrado possui equipamento militar suficiente para ameaçar seriamente o exército lituano. Por isso, o país está investindo tanto em suas defesas de fronteira. Durante a guerra na Ucrânia, Putin fez várias ameaças sobre uma possível guerra com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, indicando que o líder russo está se preparando para essa eventualidade. A Lituânia está, no mínimo, decidida a não ser surpreendida. Se Kaliningrado invadir, a Lituânia estará pronta para revidar. Mas a guerra provavelmente seria o primeiro conflito em uma guerra muito mais ampla, que engoliria o resto da Europa e possivelmente o mundo. Mas o que você acha? A Lituânia tem razão em temer um possível ataque da Rússia via Kaliningrado, mas Putin é esperto o bastante para saber que isso seria basicamente uma declaração de guerra contra toda a organização do Tratado do Atlântico Norte. Compartilhe sua opinião sobre os planos da Rússia e as ações da Lituânia nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Confira agora, porque a Rússia perderá Kaliningrado, ou clique neste outro vídeo